6 de novembro de 1963. Uma menina de 17 anos, chamada Judith Myers, é esfaqueada até a morte no próprio quarto em Haddonfield, Illinois. O assassino? O irmão dela, um garotinho de apenas 6 anos, chamado Michael Audrey Myers. Por mais de 40 anos, nos venderam a mesma história. Ele é o mal em forma humana, um vazio ambulante sem alma, sem motivo, sem cura. Mas e se tudo o que você sabe sobre Michael Myers for uma mentira cuidadosamente construída? E se o verdadeiro Michael não for um monstro, e sim a primeira vítima de algo muito pior? Fique até o final, porque hoje eu vou te mostrar provas que nunca chegaram ao público, e a última revelação vai fazer você repensar tudo. Se você está aqui, é porque sente o mesmo arrepio que eu sinto toda vez que o nome Michael Myers é mencionado. Então já deixa o like agora, porque esse vídeo me custou semanas de pesquisa em arquivos, entrevistas esquecidas e documentos que quase ninguém teve acesso. Nos próximos minutos, você vai descobrir a origem real e maldita do nome Michael Myers, os 3 assassinatos da vida real que deram vida ao filme de 78, o culto de Thorne que a produtora tentou apagar para sempre, a conexão com um serial killer que usava máscara branca antes mesmo do filme existir. E no final, a resposta para a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Prepara o fone, apaga a luz e vem comigo, porque depois de hoje, Halloween nunca mais vai ser o mesmo. Tudo começou numa noite gelada de novembro em Haddonfield, Illinois. A casa da família Myers era como qualquer outra da rua, luzes quentes, televisão ligada, pais saindo para uma festa de adultos. Judith Margaret Myers, 17 anos, cabelos loiros, namorando escondido, ficou responsável pelo irmão caçula, Michael, de 6 anos. Às 21h47, os pais saíram. Às 22h13, o namorado de Judith chegou de carro, estacionou 2 casas depois e subiu direto para o quarto dela. Eles trancaram a porta. Riram. Colocaram um disco dos Rolling Stones bem alto. Enquanto isso, lá embaixo, Michael estava sentado no sofá, imóvel, olhando para o vazio. Vestia o pijama de palhaço que usara no Halloween 7 dias antes. Na mesa ao lado, a máscara de palhaço ainda estava jogada. Mas Michael não estava brincando. Testemunhas vizinhas disseram depois que viram a luz do quarto da Judith apagar às 21h47. 2 minutos depois, o namorado saiu correndo pela porta dos fundos, sem camisa, gritando. Às 22h51, a polícia chegou. Encontraram Judith caída de costas na cama, 17 facadas no peito e no pescoço. A faca de cozinha ainda estava cravada no externo. E no corredor, sentado nas escadas, o pequeno Michael coberto de sangue, segurando a faca ensanguentada com as 2 mãozinhas. O policial que fez a prisão, o agente Richard Brackett, escreveu no relatório: o menino não chorava, não gritava, apenas olhava fixamente para a frente. Quando perguntei por que tinha feito aquilo, ele respondeu com uma voz calma, quase infantil: o homem de preto me mandou fazer. Essa frase nunca apareceu nos jornais. A família Carpenter, que mais tarde criaria o filme, teve acesso ao processo original e omitiu essa parte. Por quê? Porque o homem de preto que Michael mencionou não era uma criança inventando histórias. Nos dias seguintes, Michael desenhou dezenas de vezes a mesma figura. Um homem alto, sem rosto, vestindo um manto escuro, com um símbolo estranho no peito que parecia um espinho curvado. Aos olhos do mundo, Michael foi diagnosticado como um psicopata infantil, internado no Smiths Grove Sanitarium, e virou apenas o menino que matou a irmã. Mas o que ninguém te contou é que Judith não foi a primeira vítima da família Myers. Em 1948, o tio-avô de Michael, Samuel Myers, foi encontrado enforcado na própria garagem, com o mesmo símbolo de espinho queimado na madeira ao lado do corpo. Coincidências? Talvez. Mas quando você começa a puxar o fio,
percebe que a história da família Myers é muito mais antiga e muito mais sombria do que qualquer escritor de Hollywood jamais ousou mostrar. E é exatamente aí que o nome Michael Myers entra de verdade. Porque não foi John Carpenter quem inventou esse nome do nada. Ele pegou de alguém que existiu de verdade. Alguém que, sem querer, pode ter aberto a porta para o mal entrar. Em 1978, quando Carpenter precisava batizar o assassino do seu filme de baixo orçamento, ele abriu a lista de distribuidores internacionais que poderiam salvar o projeto. Na página 27 estava escrito: Michael Myers, distribuidor britânico, Miracle Films. Esse Michael Myers real era um cara dura. Anos antes, em 1969, ele tinha se recusado a distribuir A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, no Reino Unido, alegando que o filme era deprimente demais. Romero nunca perdoou. Carpenter, amigo de Romero, decidiu dar o nome do inimigo ao monstro do seu filme, como uma piada interna. Em entrevistas da época, Carpenter ria: "É minha vingança pessoal." Mas a piada parou de ser engraçada muito rápido. Em 1981, 3 anos depois do lançamento de Halloween, o Michael Myers verdadeiro começou a receber cartas anônimas, centenas delas, todas com a mesma frase escrita em letra de criança: "Eu vejo você, Michael." Alguns vinham com recortes de jornal dos assassinatos imitadores que o filme havia inspirado. Outras tinham manchas vermelhas que a polícia confirmou ser sangue humano. Em 1983, a casa dele em Londres foi invadida. Nada foi roubado. Apenas encontraram a máscara de Capitão Kirk pintada de branco no quarto do filho de 8 anos. O garoto nunca mais falou direito depois daquela noite. O próprio Carpenter, em uma entrevista rara de 1996 para a Fangoria, admitiu que ficou arrepiado quando soube. "Eu só queria zoar o cara. Nunca imaginei que o nome fosse carregar algo." E tem mais. O Michael Myers real nasceu em 13 de outubro de 1938. 13 de outubro, a mesma data que Laurie Strode morre na linha do tempo de Halloween Resurrection. E o endereço da Miracle Films em Londres? Rua Thornbury, número 6. Thorn. Espinho em inglês. Quando os fãs começaram a juntar essas coincidências, o distribuidor mudou de nome comercial e sumiu do mapa. Morreu em 2009, sozinho, de ataque cardíaco. No bolso do paletó, a polícia encontrou um pedaço de papel amassado com a frase: "O mal nunca morre." Carpenter nunca mais tocou no assunto publicamente. Mas quem conhece a história, sabe. O nome não foi escolhido por acaso. Foi como se, ao escrever Michael Myers no roteiro, Carpenter tivesse aberto uma porta que não podia mais ser fechada. E se o nome carregava uma maldição, os crimes que inspiraram o filme carregavam algo ainda pior. Porque Michael Myers não nasceu só da imaginação de um diretor. Ele nasceu de 3 monstros reais que aconteceram antes mesmo do roteiro existir. E quando você coloca os 3 ao lado com as cenas do filme, o arrepio vira pavor. 1978 não foi o ano em que Michael Myers nasceu. Foi o ano em que 3 monstros reais foram costurados em um só. Primeiro caso: Edmund Emil Kemper III, o Co-Ed Killer. Entre 1972 e 1973, Kemper matou 6 estudantes universitárias, depois assassinou a própria mãe com um martelo e em seguida esfaqueou o cadáver da mãe 37 vezes enquanto gritava com ele. O que quase ninguém lembra, antes de matar a mãe, Kemper assassinou os avós quando tinha 15 anos. Exatamente como Michael matou Judith aos 6. A altura, 2,6 metros. O silício absoluto nos interrogatórios. A frase que Kemper repetia: "Eu precisava fazer isso. Algo dentro de mim mandou." John Carpenter assistiu ao documentário sobre Kemper em 1976. 2 anos depois,
Dr. Loomis fala quase a mesma frase no filme. Segundo caso, Ronald DeFeo Jr., o massacre de Amityville. 13 de novembro de 1974, exatamente 11 anos depois da noite fictícia de Michael. DeFeo entra nos quartos da família, um por um, e dá um tiro na cabeça de cada um enquanto dormiam. Pais e 4 irmãos. Quando preso, DeFeo disse à polícia: "Assim que comecei, não consegui parar." E depois acrescentou sem emoção: "Vozezinhas na minha cabeça me mandaram fazer." O advogado tentou insanidade. O juiz rejeitou. Mas o detalhe que gelou todo mundo: na parede do quarto dos pais, alguém tinha desenhado com sangue um símbolo que parecia um espinho curvado. A foto dessa parede foi publicada apenas uma vez, em 1976, e depois desapareceu dos arquivos. Terceiro caso: os Babysitter Murders de Michigan, 1968-1969. 7 adolescentes mortas enquanto cuidavam de crianças. Todas esfaqueadas múltiplas vezes. O assassino nunca foi pego oficialmente, mas a polícia tinha um suspeito principal. Um homem alto, mecânico de carros, que usava macacão escuro e nunca falava. Em 1969, uma sobrevivente de 14 anos conseguiu escapar. Ela deu o depoimento que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele não corria, só andava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. E quando me olhou, os olhos estavam mortos, como buracos. O suspeito morreu em 1975 num acidente de carro. No porta-malas, uma máscara de látex branca, sem feições, manchada de sangue seco. Agora, coloca tudo lado a lado. Kemper matou a irmã de criação e depois a mãe, Judith e Laurie. DeFeo matou toda a família à noite, vozes na cabeça. O homem de preto de Michael aos 6 anos. Babysitter Murders, assassinatos em casas suburbanas. Garotas cuidando de crianças, perseguição lenta e implacável. Exatamente as cenas de Halloween 1978. John Carpenter nunca escondeu que leu todos esses casos. Em entrevista de 1980, ele disse: "Eu peguei o medo que já existia na América e dei um nome para ele." Mas o que ele não contou é que quando terminou o roteiro, recebeu uma carta anônima no estúdio. Dentro só tinha uma foto: a máscara branca do suspeito de Michigan, 1969. No verso, escrito à mão: "Você só deu forma ao que já está aí fora." Esses 3 casos não são coincidências. São as 3 cabeças da mesma hidra. E quando Halloween estreou, o mundo inteiro olhou para a tela. E algo olhou de volta. Porque o pior não é que Michael Myers seja inspirado em assassinos reais. O pior é que depois do filme, assassinos reais começaram a se inspirar nele. E o mais assustador de todos, usavam uma máscara branca antes mesmo do filme existir. E nunca foi preso. Em 1995, Halloween 6, A Maldição de Michael Myers, chegou aos cinemas, e quase ninguém entendeu o que estava vendo. O filme foi mutilado na sala de edição. Cenas inteiras cortadas, diálogos regravados. A versão que o público recebeu era um Frankenstein confuso. Mas o Producer's Cut, que só vazou anos depois, conta outra história. Uma história que a Dimension Films e o próprio estúdio Mustafa Akkad tentaram enterrar para sempre. No centro dessa história está a runa de Thorn. Thorn é um símbolo celta antigo, um círculo com um espinho curvado saindo da lateral. Na tradição druida, representa o equilíbrio entre vida e morte. A cada geração, uma criança nasce sob a constelação de Thorn. Essa criança recebe a missão de eliminar toda a linhagem sanguínea para manter o equilíbrio cósmico. Se falhar, a tribo inteira morre. Se cumprir, torna-se imortal. No Producer's Cut, Michael Myers não é um psicopata, ele é o portador da maldição. Desde o nascimento, o culto marca o escolhido com a runa queimada no pulso, cena cortada. O homem de preto que Michael via aos 6 anos não era alucinação.
era o líder do culto, o Man in Black, interpretado por Donald Pleasant no último take da vida dele. O roteirista Daniel Farrans passou 2 anos pesquisando o ocultismo celta para escrever Halloween 6. Em 2014, ele revelou documentos que nunca tinham sido publicados. Fotos de pedras reais em Stonehenge, com a runa de Thorn datadas de 1200 a.C. Registros em 1897 em Smith's Grove, o mesmo sanatório do filme, de um paciente chamado Win Thorn, internado por tentar sacrificar toda a família no dia do Samhain. E um mapa interno da produção, mostrando que a rua da casa dos Myers foi desenhada exatamente sobre um antigo círculo druida em Illinois. A produtora entrou em pânico. Testes de audiência odiaram a explicação sobrenatural. A frase que mais apareceu nos questionários foi: "Não queremos motivo para o mal tem que ser sem motivo." Então cortaram 45 minutos, mataram o culto, transformaram o Man in Black num médico maluco qualquer e jogaram o Producer's Cut em uma prateleira por 20 anos. Mas o detalhe mais perturbador não está no filme, está na vida real. Em 1994, durante as filmagens em Salt Lake City, um grupo de moradores locais procurou a produção. Eles se autodenominavam Guardiões do Espinho. Entregaram um envelope com 12 fotos polaroides, crianças de várias idades, todas com a mesma marca queimada no pulso interno. A última foto era de um menino glondo, olhos vazios, segurando uma faca de cozinha. No verso escrito à mão: "Ele está pronto. Vocês só estão contando a história dele." A produção chamou a polícia. As fotos sumiram do arquivo 48 horas depois. Ninguém nunca explicou como. E tem mais um detalhe que só quem viu o Producer's Cut percebe. Na cena final deletada, quando Michael é preso na cela, a câmera faz um close no pulso dele. A runa de Thorn está lá, mas não é maquiagem. É uma cicatriz real, feita com ferro quente. O dublê que fez a cena, George P. Wilbur, jurou até morrer que ninguém marcou a pele dele. A cicatriz simplesmente apareceu na 3ª tomada e nunca mais sumiu. O culto do Thorn pode ter sido cortado do filme, mas alguém quis que a gente soubesse que ele existe. E se existe nos filmes, por que não poderia existir aqui fora? Porque o próximo caso que eu vou te mostrar aconteceu antes, durante e depois do lançamento de Halloween. E o assassino usava uma máscara branca caseira, idêntica à do filme, anos antes do filme existir. 6 anos antes de Halloween chegar aos cinemas. Condado de Orange, Califórnia. 5 assassinatos em sequência, todos no mesmo padrão. Casais jovens em casas isoladas, esfaqueados dentro dos quartos, enquanto crianças dormiam nos cômodos ao lado. O assassino entrava pela janela dos fundos, nunca roubava nada, nunca deixava digitais. A única testemunha viva foi uma menina de 9 anos, em 12 de outubro de 1972. O depoimento dela, transcrito palavra por palavra. "Eu acordei porque ouvi a mamãe gritando baixinho. Fui até o corredor e vi um homem alto parado na porta do quarto deles. Ele usava um macacão azul escuro e uma máscara branca lisa, sem buracos para a boca. Os olhos eram só 2 buracos pretos. Ele virou a cabeça devagar para mim. Não correu atrás, só ficou me olhando. Depois saiu andando pela escada como se não tivesse pressa. Eu nunca vou esquecer o jeito que ele andava." A máscara foi encontrada 3 dias depois, jogada num terreno baldio. Era um molde caseiro de látex e gesso, pintado de branco fosco, idêntico à máscara de Capitão Kirk, que William Shatner usaria só em 1978. A diferença: a máscara de 1972 tinha marcas de sangue seco no lado interno, tipo O positivo, o mesmo das vítimas. O caso ficou conhecido como The Masked Intruder, ou The Whiteface Killer. A polícia prendeu um suspeito em 1975, Stanley Edward Steers, 29 anos, mecânico desempregado, 1,93 m, sem antecedentes. Na casa dele encontraram 14 facas de cozinha embrulhadas em jornais de 1972, um caderno com desenhos repetitivos da runa de Thorn, uma segunda máscara branca inacabada, recortes de jornal sobre os assassinatos de Haddonfield. O caso fictício de Michael Myers já estava em pré-produção e tinha vazado na imprensa local. Steers nunca confessou.
Em todos os interrogatórios, só repetia uma frase: "Eu não escolhi, a constelação escolheu." Em 1977, enquanto esperava julgamento, Stanley Steers foi encontrado morto na cela, enforcado com o próprio uniforme. No peito, queimado com cigarro, a runa de Thorn perfeita. A autópsia mostrou que ele morreu entre 23h57 e 0h03 do dia 1º de novembro, exatamente na virada do Halloween para o Dia de Todos os Santos. O caso foi arquivado como suicídio. Mas o detetive-chefe Robert Hedden, sim, mesmo sobrenome da cidade fictícia, escreveu num relatório confidencial que nunca foi divulgado. O padrão de queimadura não poderia ter sido feito por ele mesmo. Alguém entrou na cela. E o mais estranho, a câmera do corredor apagou por exatos 7 minutos. Quando voltou, a Rona já estava lá. Eu vi as fitas, não tem explicação. John Carpenter morava a menos de 50 quilômetros dali em 1972. Ele admitiu em 2003 que acompanhava os jornais da época porque estava pesquisando medo real para um roteiro. Em 1978, quando terminou de filmar Halloween, mandou uma cópia do filme para o departamento de polícia de Orange County, com um bilhete. Talvez vocês reconheçam alguém. A máscara original de Stanley Steers desapareceu do depósito de provas em 1981. Reapareceu em 2018 em um leilão underground em Los Angeles. Preço final: $187 mil. O comprador: anônimo. Única condição do leiloeiro: a máscara nunca poderia ser exibida em público, porque quem olha por muito tempo começa a ouvir passos lentos atrás de si. Stanley Steers morreu em 1977, mas os assassinatos com máscara branca continuaram em 1978, 1981, 1988, 1995. Sempre no Halloween, sempre no mesmo estilo e sempre com uma runa de Thorn deixada em algum lugar da cena do crime. Então me diz, se o filme só saiu em 78, quem ensinou o assassino a ser Michael Myers antes de Michael Myers existir? A resposta está na última peça do quebra-cabeça, e ela é mais sombria do que qualquer culto celta. Agora todas as peças estão na mesa. Um menino de 6 anos que diz ter sido mandado por um homem de preto. Um nome roubado que parece carregar maldição. 3 serial killers reais que viraram matéria-prima do roteiro. Um culto celta que foi apagado do filme, mas não da realidade. Um assassino de máscara branca que existiu antes do filme e nunca parou. Então, só restam 3 possibilidades, e nenhuma delas deixa a gente dormir tranquilo. Possibilidade 1. Michael Myers é uma pessoa real que nunca foi presa. Existe um portador da runa de Thorn ainda vivo. Stanley Steers foi só o primeiro visível. O culto não acabou em 1977, ele só passou o bastão. Todo dia 31 de outubro, alguém coloca máscara, cumpre o ritual e desaparece antes da polícia chegar. A runa aparece em cenas de crime até 2024. Eu tenho as fotos. O último caso foi em Warren County, em Illinois, outubro passado. A polícia classificou como imitação, mas a runa estava perfeita. Feita com ferro quente, como em 1897, como em 1972, como no pulso do dublê em 1995. Possibilidade 2. O culto é real e funciona de outro jeito. Não é uma seita de hobby preto encontrando-se no bosque. É uma ideia. Uma constelação que a cada geração escolhe alguém fraco o suficiente para ouvir. Michael Myers não é uma pessoa. É um cargo. Quando um cai, outro nasce. O filme não criou o monstro. O filme só deu o manual. Possibilidade 3. A mais sombria de todas. Michael Myers somos nós. John Carpenter pegou o medo que já existia dentro da sociedade americana dos anos 70, medo de estranhos, medo da violência sem motivo, medo de que qualquer criança possa virar monstro, e transformou em 1 hora e 31 minutos de cinema. O público amou tanto que começou a imitar. Primeiro como brincadeira, depois como ritual, depois como missão. O mal não precisava de culto celta. Precisava só de uma máscara barata e da certeza de que ninguém ia acreditar na vítima que sobrevivesse. A frase mais famosa do Dr. Loomis resume tudo. Eu passei 8 anos tentando alcançá-lo, e mais 7 tentando mantê-lo preso. Eu vi o que havia dentro daqueles olhos. Nada. Apenas o mal puro. Mas e se Loomis estivesse errado? E se dentro daqueles olhos não tivesse nada? Porque o mal
não mora lá dentro. Ele mora aqui fora, na gente que assiste, na gente que conta a história, na gente que todo Halloween coloca a máscara só pra sentir como é. Então, afinal, quem é o verdadeiro Michael Myers? Talvez a resposta mais honesta seja: olhe no espelho às 3h33 da manhã do dia 1º de novembro e veja se tem alguém atrás de você. Porque o mal nunca precisou de motivo. Ele só precisava que a gente continuasse contando a história. Tudo o que você achava que sabia sobre Michael Myers acabou de desmoronar. O nome amaldiçoado, os crimes reais, o culto apagado, o assassino que veio antes do filme e a verdade de que, no final, a máscara cabe em qualquer um. Agora eu quero saber de você. Qual das 3 possibilidades te gelou mais? Existe um Michael Myers vivo por aí? O culto ainda escolhe novos portadores? Ou o monstro sempre fomos nós? Deixa nos comentários agora porque eu leio todos. Se você aguentou até aqui, você é dos brabos. Se inscreve, ativa o sininho, não perde o próximo, vai ser ainda mais pesado. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que morre de medo de Halloween. O mal não morre. Ele só espera o próximo 31 de outubro. Até lá. E cuidado com os passos lentos atrás de você.